Bem-vindos, bem-vindos mais uma vez, nosso episódio do nosso Café com Negócios, né? Nosso grande mestre Alex Nascente. E hoje nós temos um convidado especial, né, Alex? Muito especial. Então vou me apresentar um pouquinho. Sou o Lucas Cabral, sou gestor de tráfego, gestor de projeto há mais ou menos uns 320 milhões de anos, né? E estamos aqui trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Nosso grande mestre Alex Nascente se apresenta para nós? Perfeito, então. Alex Nascente, consultor, empresário, gestor, né, de processos, pessoas e resultados. E hoje, né, num podcast inenarrável. Inenarrável. Estamos aqui com o nosso grande mestre, né, Luciano Yepsen, o inenarrável. Se apresenta aí, Fortaleza. Bom, eu sou o Luciano Yepsen, eu trabalho já há mais de 30 anos, mais de 30, assim, para não entregar, Não né? entregar o ouro. Trabalhando com pessoas e nessa caminhada toda, né? Com essa paixão pelo lado humano do desenvolvimento e o lado humano das organizações também. Então, hoje, essa paixão se tornou e vem se tornando cada vez mais aí, né? A profissão, aquilo que eu gosto de fazer, enquanto estiver respirando, vamos por esse caminho. Bola. Perfeito, perfeito. Seja muito bem-vindo, então, a mais um episódio, né, do podcast Café e Negócios. Lembrando, gente, que a gente vai fazer um chapazinho para os nossos apoiadores, né? Muito importante. Sebrae RS, Sicredi Centro-Leste e a nossa grande mantenedora Nascente Multiloja, aonde nós estamos fisicamente na região centro e também na internet através do www.nascentemultiloja.com.br. E também já fazendo nossa chamadinha para o livro do nosso grande mestre, O Caminho do Ser ao Empreender, que está na Amazon ou no site da Nascente Multiloja. E lembrando, né, é um livro ativacional. Tá? E esse exato. cunho ativacional é uma marca registrada minha desde o Sebrae, né? Então, o desenvolvimento, né, humano, comportamental, né, o desenvolvimento de processos, enfim, o famoso PPR, né? E aí me perguntaram, inclusive, né, o que tu... mas como é o teu posicionamento? Meu posicionamento hoje, ele é, Luciano, para te saber, ele é aquisição, né, gestão e vendas. Aquisição nada mais é que negociação. Gestão nada mais é que gestar recursos, pessoas, processos, né? E vendas nada mais é que conversão. Isso a gente passa pelo nosso processo, esses processos dentro do INDEC, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental. E já lembrando, né, porque a gente já inicia aqui valendo, né, que dentro do INDEC está a UniINDEC, que é a Universidade Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, onde tem como player o nosso grande parceiro Luciano Yepsen. Exatamente. Só tem fera lá dentro, né? Só tem fera. E assim, ó, Alex, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho assim, ó, porque quem está chegando agora talvez não tenha ainda visto os outros episódios, né? Mas a gente trabalha justamente para desnudar, Luciano, e trazer a realidade do desenvolvimento da pessoa para o profissional. Tá? Então, assim, hoje tu ser uma empresa, ela te requer um determinado momento, vamos dizer assim, recurso, né? Sim, de entendimento, de posicionamento. Mas, quando tu transforma isso num processo de uma maneira mais efetiva, tu começa a ter alguns outros desafios. E aí, quando o Alex fala em PPR, pessoas, processos e resultados, nós temos N gargalos, que entra principalmente a questão da gestão do eu, né? E aí eu queria entender um pouquinho melhor a tua trajetória e como é que tu atua, porque eu sei que tu é um grande mestre aí na parte do desenvolvimento pessoal, né? Junto com o Alex, eu já tive o prazer de participar de algumas das tuas palestras e fiquei encantado, principalmente, assim, como tu traz essa vamos dizer assim, essa percepção do ser, vamos dizer assim, até o empreender, ou como as relações humanas e as relações pessoais interferem hoje na vida profissional, pessoal e de uma maneira geral. Perfeito, Lucas. Essa inclusive, é uma grande questão, assim, porque às vezes me perguntam ou até afirmam, né? Uhum. Não, porque eu não misturo as coisas, né? Trabalho é trabalho, casa é casa e tal. Não existe. Porque do ponto de vista emocional, de construção de personalidade, a gente é um só.
né? E aí, né, todo aquele conjunto de gatilhos que a gente falava há pouco, né, Alex? Muda o contexto, mas a base, a forma com que a gente faz as escolhas, que a gente toma decisões e que a gente se posiciona, ela é muito parecida. Então, eu acredito que para que a gente tenha sucesso no sentido mais amplo, assim, né, prosperar naquilo que a gente faz e estar bem, né, com aquilo que a gente faz e com quem a gente faz, isso tem muito a ver, né, com o quanto eu conheço de mim mesmo, né, o quanto eu consigo encontrar recursos internos para lidar com desafios maiores. Né? Porque muitas vezes, assim, vamos lá, né? Empreender, ser, né? Do ser ao empreender. Né? Quem eu sou hoje me dá a condição de empreender, né? e estar fazendo determinados movimentos. E se eu prospero com esses movimentos, né? Eu expando aquilo que eu estou fazendo, e quanto mais eu expando, mais vai aumentando o nível de dificuldade. E se eu não encontro mais recurso, né, eu começo, no mínimo, né, a ficar frustrado, né, a ficar irritado, a ficar... Né, e aí tem aquela coisa assim de que se alguém tem culpa, então se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Né? Perfeito. É o máximo. Aí, né, é a patroa em casa que não me ajuda, é o governo, é o mercado. Mercado, É o né? meu funcionário. É o meu funcionário, é o meu sócio. E tá, mas da onde eu vou tirar, onde e de que forma eu vou encontrar recurso em mim para fazer, no mínimo, a minha parte antes de olhar para fora, olhar para os outros, né? E aí é filosófico, né? Aquela história de que conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, né? Então esse acordar, né? Acordar para quem você é de verdade, o que é a verdade, né? Mas aquela que a gente possa enxergar de forma verdadeira, né? Com habilidades e com dificuldades também, porque se eu não perceber quais são as dificuldades naquele nível, a tendência é que eu faça ciclos na minha vida, caindo nas mesmas armadilhas inconscientes. Luciano, eu vi uma vez um player de posicionamento, onde ela dizia que a distância da essência da pessoa até o avatar que ela imprime nela chama-se carisma, né? Quanto mais próximo esse avatar está da tua essência, maior é o teu carisma. Quanto mais longe, menor é o carisma das pessoas, né? E por que a gente tem essa necessidade de querer transpor ou transparecer uma coisa que a gente não é? Isso aí, né, para quem está assistindo e para nós aqui também, a cabeça vai sair. Para como diz o agora frita. Mas é daí que vem a expansão, né? Daí que vem o autoenfrentamento, né? Porque nesse autoenfrentamento, que é colocar o espelho na frente e olhar para o todo, né? Aumentar realmente a consciência e nível de consciência, né? De fato, né? Para que as coisas aconteçam a partir daí. Porque vamos fazer uma comparação assim, né? Com aquela história e a gente usava esse termo antes ali nos bastidores, né, Alex? No teatro da vida, né? Muitas vezes assim, eu entro num personagem baseado no que a sociedade espera, no que talvez pareça melhor para o mercado, né? Porque muitas vezes se eu vou buscar um recurso interno e não condiz, né, com essa expectativa que vem de fora, é como se algo tivesse errado, eu tivesse fora do... Né, porque eu vou ter que bancar aquilo que eu estou trazendo. Entendi. E é bom quando a gente encontra esse recurso, está fazendo algo que a gente encontra sentido naquilo ali,
e dizer assim, cara, o caminho é esse. E para seguir esse caminho sou eu, não é o que o Alex espera de mim, o que o Lucas, o que o mercado, o que... penso que nesse momento é que a gente tem condição de fato, tirar o que a gente tem de melhor. Então, eu não sei se... eu penso que é um bom termo o carisma, mas algo que eu aprendo muito com o Alex, a questão da congruência. Falamos isso hoje, né? Então, assim, quanto maior a distância, menor a congruência entre quem eu sou e o personagem. Perfeito. E quanto maior essa distância, ela vai te dar, talvez, um resultado por algum tempo. Mas que não vai ser duradouro. Não tem como ser perpétuo, vamos dizer assim, esse resultado. Eu acho que acontece uma coisa muito importante, assim, só para nós pontuar isso em cima da tua frase e do Lucas. Ela não é uma questão de retroalimentação. Não existe, né? Porque ela não é, vamos lá, ecologicamente, entendeu? Correto da gente dizer assim. Porque, tipo, se está distante do teu... Criou um factoide, tá? Um personagem, né? Tu não consegue manter ele por muito tempo. E aí tu desloca da realidade. E aí a gente vê muitas pessoas frustradas, muitas pessoas, depressivas, enfim, tudo vem aí. Há um deslocamento da sua personalidade real com o que ela criou imaginário. O famoso quinto elemento imaginário, né? Sim, sim. E nesse aspecto, Alex, o que acontece? Muitas vezes, assim, a comparação. Ainda mais agora com a internet, né? Todo mundo é feliz naquela história, Só palco. Só palco. Sabe que assim, a gente estava conversando, eu acho que alguns episódios atrás, não sei qual, eu gravei só com o João falando só sobre posicionamento, distribuição de conteúdo e tráfego pago, né? Certo. E eu acho que a gente não chegou a entrar dentro desse comparativo da questão das redes sociais, do comparativo, porque assim, existe uma necessidade de mostrar para o outro, às vezes, a nossa melhor versão. E, às vezes, a nossa melhor versão ela não é real. Né? Por quê? Porque está totalmente fora do nosso escopo de personalidade. E isso impacta diretamente não só as relações interpessoais, mas com todas as relações humanas, quando tu começa a viver muito esse factoide. Né? E aí a gente tem... em alguns episódios nós falamos, né, sobre dentro das empresas que a gente contrata pelo currículo e acaba demitindo as pessoas pela personalidade, não é nem personalidade. E eu te faço agora a pergunta, Alex, como baseado nessas informações e nesse conhecimento que a gente tem, como é que a gente gere essas equipes e essas pessoas para conseguir extrair o melhor delas, entender as mazelas daquela personalidade ou, de repente, as deficiências dessa personalidade, mas que a gente consiga extrair o melhor dela? Como que funciona? Como é que eu consigo extrair o melhor da equipe em relação a isso? Perfeito. Vou dar minha visão aqui, minha colocação, e ao mesmo tempo depois eu já vou fazer uma pergunta que eu acho que foi muito bacana, que vem alocada em cima disso. Mas vamos lá. Tudo começa, na verdade, numa boa contratação, né? Você tem que contratar bem, tem que fazer um onboard bem, ou seja, colocar, né, em português, né? Porque a gente está numa briga aqui para sempre desengravidar as palavras, né? Embarcar na tua empresa, né, de forma correta, né? Enfim, como ele entra de forma correta? Tem que passar pelo RH, tem que existir toda a apresentação de manuais, visão, missão e valores, ou seja, o código de cultura da empresa, o que é negociável, o que é inegociável, né, dentro da empresa. E isso a gente tem que tentar pescar ao máximo já na contratação, por isso as ferramentas de assessment, né, é importantíssimo, para ver se ela tem, no mínimo, o match necessário para estar dentro da tua empresa contigo, caminhar contigo. Depois, a questão uma ferramenta que é fundamental, na minha visão é fundamental, e as minhas empresas sempre aplicam, que são as ferramentas, né, de elemento de expectativa. Porque é fundamental tu saber a expectativa da criatura, entendeu? E aí é o momento também de tu alinhar as tuas expectativas com a dela contigo, entendeu? Porque é um negócio, é um contrato
Né? Se a gente precisa fazer isso, imagina com o nosso cônjuge, imagina com o nosso parceiro de negócio. E isso está dentro do nosso processo, inclusive do INDEC, né? Que é dividido em 3 pilares, né? O empresário, a empresa e o colaborador. Né? Então, isso é fundamental. E a partir desse alinhamento de expectativas, aí sim, né? Desenvolver todo um PDI, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Individual, ou um PDL, se for líder, um Plano de Desenvolvimento de Liderança. E aí é que a gente consegue acompanhar. Agora, não se engane, isso não é fácil falar. A aplicação no dia a dia ela é mais complexa, ela tem que ter acompanhado. Tu precisa TED, uma coisa que é muito importante você ter na sua cabeça, na sua visão. TED, tempo, energia e dinheiro é fundamental. Você tem que saber investir ela de forma correta na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Tá? E, Luciano, aí eu engajo com uma coisa. Não sei se tu quer colocar alguma coisa mais sobre isso. Não. Perfeito, tá. Perfeito. Senão eu queria te perguntar alguma coisa que é muito importante que a gente vê. Muito na vida pessoal, muito na vida profissional das pessoas. A questão de sabotadores. E aí eu sei que tu é mestre nisso aí. Eu queria que tu desnudasse um pouquinho pra gente. Até porque isso aí eu também quero saber muito. Beleza. Então, eu vou pedir pra gente retroceder, Bora. Né, só né, como dica, né? Porque se ouve muito falar no movimento de humanização da gestão. Né? O que não é algo muito fácil, porque, né, como você falou, né, tem toda uma estrutura de negócio e não dá para romantizar. Não. Né? É negócio. É business. Mas a gente tem que falar com o coração das pessoas, tem que ter, né, reciprocidade, tem que ter toda uma coisa bacana. Tem que cuidar, mas bingo, não pode romantizar. Então, eu penso que o primeiro passo para isso é olhar para as pessoas. Aí vem a importância da aproximação, então, não do personagem, mas quem você é. Da essência. Né? Você mais você, e não é o programa da Ana Maria Braga. Né? Você mais você, mas assim, autoconhecimento para limpar a lente, né? Porque a lente da nossa personalidade, ela cria, né, uma expectativa, né, muitas vezes de qualidades que a pessoa não tem para entregar. E quando tu gera expectativa, tu gera margem para frustração. Sim, de ambas as partes. De ambas as partes. Né? Então, né, o movimento, assim, é fantástico quando há um movimento de autoconhecimento e de conhecimento de pessoas, né, de leitura com uma lente mais translúcida, digamos assim, em relação a quem está contratando ou entrevistando. Show. Até para poder dizer assim, tá, Alex, e se acontecer tal coisa, o que você faz? Boa. E de autoconhecimento por parte de quem está galgando a vaga, seja, né, alguém que está sendo contratado ou principalmente alguém que já está lá dentro, que faz uma boa entrega e que vai ser promovido. Porque às vezes você perde um excelente vendedor externo e tem um vendedor, ou um excelente vendedor interno, e aí ganha um péssimo gerente. Um vendedor externo, meia boca. E aí a empresa perde. Você, como gestor, se frustra. A pessoa, né, vai embora, daqui a pouco, né, sai frustrado com a tua empresa também. Então, de se criar aí dentro de uma cultura humanizada, o olhar para o humano no sentido de, bom, no que o Alex é bom, né, e o quanto ele tem de consciência disso, quais são as dificuldades e o quanto ele tem de consciência disso, e aí você alinha o plano de desenvolvimento dele, né, em cima daqueles pontos ali, e aí vai fazendo, né, processo de feedback, um acompanhamento. Show. Eu gostaria de lembrar para vocês assim, que o Luciano não falou isso, né? Acredito que ele achou que não poderia falar, mas é muito importante a gente colocar. O Luciano é especialista e eu gostaria que tu falasse, né? Né? Ele é especialista em Enneagrama, né? É um cara que vem preparadíssimo. Por isso eu fiz aquela pergunta para ele, porque ele tem condições de ter nesse quesito, né, profundo, para desnudar esse processo para a gente, tá? Então, quando a gente traz aqui o Luciano, a gente traz também toda essa bagagem dele, esta empresa que ele representa e todo o teu trabalho, tá, Luciano? Perfeito. E eu vou aproveitar para falar disso e encaixar na pergunta que você fez. Show. Né? Bom, eu há
12 anos, mais ou menos, venho trabalhando, na verdade, venho estudando, né, o comportamento humano através de uma ferramenta chamada Enneagrama da Personalidade. Então, em um determinado momento da minha carreira, né, dentro, né, da indústria, precisava de mais ferramenta para lidar com gente, né, e... né, porque precisa. A gente não faz nada sozinho. PPR, né? Chega num determinado momento que ou você, né, faz a gestão ali né, dos talentos e dos teus próprios, né? Sim. Né, ou você fica estagnado. E eu me peguei nesse... né, cheguei num determinado patamar, né, e vi que as coisas começaram a ficar difíceis e, né, que estava precisando colocar mais esforço para ter o mesmo resultado. Eu digo, não, mas tem algo diferente, porque... né, e aí comecei a buscar alguns treinamentos. E aí algo interessante, acho que eu já comentei isso contigo, né, Alex? Não sei se comentei com o Lucas. Né, e apareceu aqui agora, né, às vezes meio tímido para falar das suas qualidades e tal, né? E aí eu fui buscar treinamento de comunicação, não, porque eu preciso me comunicar melhor e tal. Foi te desenvolver. Me desenvolver, né? Tem que melhorar a minha comunicação. Aí vai, né? Oratória, dicção, oratória, dicção, aquela coisa toda, né? Tal. Ajudou bastante, né? Mas ainda tinha uma trava lá. Putz, que negócio é esse, né? Tal. Aí me disseram assim, Luciano, mas tem um treinamento aí de autoconhecimento chamado Enneagrama. Te experimenta, vai lá. Vai ver se tu te encontra. Bom, fui fazer o treinamento, né, para me desenvolver, e quando eu consegui entender como funciona o meu perfil de personalidade, assim, me passou um filme da vida em alguns minutos, porque tudo aquilo que havia dado certo tinha relação com a tua personalidade. Com a minha personalidade, e aí os sabotadores ligados a essa personalidade, os sabotadores esse me empurrando para longe de quem, né, e quando eu vou para longe de quem eu sou, né, eu adoto os avatares, né, qualidades associadas que são exigidas, mas nem sempre eu consigo entregar e bancar no médio e no longo prazo. E, bom, nós poderíamos dizer que são as luzes e sombras da cada personalidade, para o nosso ouvinte a entender bem. Exatamente. E aí, né, Alex e Lucas, quando eu entendi isso, eu digo, mas tem muita coisa aqui que eu preciso colocar luz. E o ponto que eu precisava desenvolver, né, eu enxergava o efeito na comunicação. Perfeito. Só que não era apenas aperfeiçoar a comunicação. Tinha um aspecto emocional ligado à autoconfiança. E aí, quando eu estou lá no avatar, entregando o que é esperado, sem me fortalecer, né, acreditar na força, né, do que a personalidade tem, né, e aí personalidade e essência, né, juntos. Quando eu não estou amparado por isso, o que acontece? A tendência é, daqui a pouco, tentar achar culpados para as minhas próprias derrotas. É a empresa que não contribui, é o colega que vai puxar saco, é o não sei o quê. Sempre no externo. Então, nesse filme que passou da vida, de caramba, tudo aquilo que em determinados momentos foi a minha fortaleza interior, sim, em muitos outros momentos foi o meu maior sabotador. Então, assim, os maiores sucessos e as maiores dificuldades tinham a ver com o mesmo fator. E esse fator é interno. E quando essa personalidade, então, instalada, né, esse mecanismo de defesa, né, que ajudou muito, talvez lá na nossa infância, a sobrevivência emocional. Perfeito. Só que esse mecanismo, se a gente não aperfeiçoa ele, hoje o mundo adulto espera mais de nós. E aí eu me vi, naquele momento, com mais de 30 anos de idade, em alguns momentos me comportando como criança. A síndrome do impostor. Então. Síndrome do impostor. É o que nós estávamos conversando aqui há poucos dias atrás, né, Alex? Né? Que daí tu acaba não se achando
vamos dizer suficiente. Assim, competente, vamos dizer assim, para entregar aquilo que as pessoas, o mercado, a empresa te exige. E aí tu começa, vamos dizer... Boicotar. Eu ia usar um termo bem mais regionalista, tu começa a te acadelar, né? Mas é interessante, assim, isso falando também, fica passando um filme, né? Porque a gente falava ali nos bastidores muito sobre isso, né? Enquanto o nosso ouro, que no meu caso é ser workaholic, é faca na caveira, é sangue nos olhos, também foi um grande calcanhar de Aquiles muitas vezes, né? Porque, né? Energia demais colocada em algumas coisas, certo? Sendo que tu tinha que dosar, te organizar, dizer não. Dizer não é importante, né? É importante, porque senão tu exacerba demais em todos os quesitos, né? Porque aí vem a questão de novo, né? O que tu aprendeu no teu bairro, na tua família, né? Teu pai, tua mãe? O que tu traz hoje de alguns limitadores, né? Que a gente... crenças, né, que a gente na neurociência chama de vieses cognitivos, né? E isso a gente falava também, né? Esses dias sobre alguns vieses cognitivos e tal que vão te impelindo a fazer alguma coisa ou te impedindo de fazer alguma coisa. E às vezes ela tá tão enraizada dentro do âmago da pessoa que acaba trazendo aquilo ali como uma verdade absoluta, que tu é assim, pronto, acabou. Sim. Mas aquilo ali é um limitante que às vezes não faz parte da tua personalidade. Ou eu tô errado, ou eu falei bobagem. É que faz tão parte da personalidade, é que aí tem um outro aspecto assim, né? Chega um determinado momento que a gente não sabe mais quem é você e quem é a personalidade. Entendi. Perfeito. Eu gostaria até que tu falasse um pouquinho mais a questão sim, semanticamente mesmo, a questão que tu acabou de falar antes, personalidade, né? O que diferencia a nossa personalidade e o que diferencia nossa essência, o eu melhor. Né? Enfim, para nós dar de uma forma mais prática, assim, né? Porque nosso... De uma forma bem prática, né? Tem capa? Tem capa. Vamos usar o exemplo desse telefone aqui. A capa é a proteção, né? Para aquilo que ele tem de melhor. Toda essa tecnologia embarcada, né? Tudo que tem aqui. E, né? Perfeito. O que a gente traz embarcado? A nossa essência. A gente nasce, em essência, não precisando de proteção. Perfeito. Até que o meio começa a nos mostrar desafio. E nascer já é um desafio. Você está no ventre da mãe ali, tem tudo, né? Temperatura, alimentação e tal. E, de repente, você vem para o mundo e é barulho, ruído, luz. A nossa personalidade, então... e outro aspecto interessante, né? Você falou em cognição. Esse momento da vida, a nossa interação com o mundo é muito diferente do que é hoje. Naquele momento da vida, a gente não tem cognição para lidar com as coisas. Entender que... percebendo o mundo, né? Perfeito. A percepção é totalmente emocional. Aquela história, né, que a vovó fala, não, mas são as esponjinhas. Cuidado com o que tu fala. E é verdade. É bem isso. É verdade. Né? Então, a gente absorve tudo o que está acontecendo no entorno emocionalmente. E isso fica guardado num cantinho da memória que vem se desenvolvendo. O Dr. Augusto Cury fala muito, né, dos porões da mente. Sim. Então, assim, fica tudo armazenado. As sensações de conforto e as de desconforto. Né? As nossas memórias RAM, né? Registro automático de memória. Isso é fatal. Papai do Céu é muito sábio na criação, né? Porque talvez se não existisse uma capa para o celular, o nosso celular estaria quebrando a cada 2 semanas. Ainda mais os caras mais dinâmicos assim, né, Alex? Então, como é que a gente se protege nesse momento? A gente vai desenvolvendo um mecanismo de defesa que chama personalidade, que nos ajudou a sobreviver emocionalmente. Então, esse ego criado, emocional, essa capa protetora,
né? Às vezes, algumas literaturas falam o cavaleiro dentro da armadura. Preso na armadura. Preso na armadura. Aliás, esse é um livro, o Cavaleiro Preso na Armadura. Fantástico. É fantástico. Simples, mas uma lição de autoconhecimento. E então, chega num determinado momento que essa armadura, a gente vai crescendo, né? Vai lidando com as coisas. Essa armadura que serviu bem para nos salvar daquele momento, hoje ela ajuda ainda. Muito. Mas em muitos momentos ela limita. Pensa bem assim para você entender. Você tomando banho com armadura. Você indo no vaso de armadura. Você, né? Fazendo um carinho. Um carinho de armadura. Então aquela história, né, de... Lucas, te desarma. Né? O que é se armar? Quando que a gente se arma? Quando a gente entra nesse modo inconsciente, mas reativo. Perfeito. A armadura vem e... te protege. Aquele momento assim que tu vai falar com a pessoa e, né, dá aquela sensação assim que você está falando, está entrando num ouvido e está saindo no outro. Nem está entrando, né, porque o filtro da armadura dessa defesa, e muitas vezes assim, quando entra, fica no mental. E aí mental é julgamento. Perfeito. Então, o julgamento pode ser positivo. Tá, entendi, Alex. Entendi o que tu quer me dizer, mas eu ainda estou na defesa, né? E aí vem o pulo do gato, quando vem a questão, por exemplo, não só no profissional, né? Na relação interpessoal como um todo. Quando você entende quais são primeiro, os teus filtros, para que você pessoalize menos, ou seja, consiga entender a situação racionalmente e consiga fazer o download para não machucar aquelas feridas que estão lá no porão. Porque às vezes a gente se incomoda com algumas coisas, né? Se entristece, se aborrece, briga, enfim, cada um com o seu jeito de reagir. E quando a gente reage é porque a tampa do porão abriu, né? E expôs uma dor. Perfeito. E essa dor faz com que a gente entre naquele modo Wolverine de ser. Verdade, porque o Wolverine é um super-herói, não é? É um super-herói. A intenção dele é salvar as pessoas, né? As pessoas que ele gosta. Porém todavia. Então, mas na hora reativa, né, que ele vai salvar, né, sai cortando tudo que tem pela frente. Então, a nossa personalidade, quando a gente não tem autodomínio sobre ela, né, ela facilmente entra nesse modo reativo. E no modo reativo, e reativo não é necessariamente chutar o balde. Sim. Por exemplo, a minha tendência, né, lembra da história da comunicação? E aconteceu aqui agora há pouco, né? Aí o Alex me provocou. Não, fala um pouco mais aí da onde que vem esse conhecimento. E eu comecei devagarzinho ali, não falando tanto, não me colocando no lugar de protagonista do conhecimento. Isso também é reativo. Isso também é um modo de defesa. Então, tanto quanto chutar o balde, quanto tirar o time de campo, ambos são modos reativos. Vai depender do mecanismo da personalidade. E no Enneagrama a gente estuda, então, pelo menos 9 mecanismos diferentes, né? Ou seja, as tipologias, né? Os tipos de personalidade. Né? E onde, então, cada uma dessas 9 emoções humanas, né? ela vai trazer uma determinada forma de interagir com o mundo externo e com o mundo interno. Isso é interessante porque, às vezes, a mesma crença, o mesmo sabotador, com a pessoa de uma personalidade, traz um comportamento diferente. Perfeito. Isso é bom ressaltar. De outra personalidade. Então, o que acontece quando eu olho para fora, não olho para dentro, né? Faço uma comparação. Pá, cara, mas o Alex está com sucesso aí agora, aqui e tal, pá, né? Vou fazer isso também. Né? O que ele está fazendo está dando certo desse jeito, e eu vou simplesmente copiar um modelo, mas esse modelo funciona muito bem para a personalidade do Alex. Quais são as minhas fortalezas da minha personalidade? E aí falando só de personalidade nesse primeiro momento.
da minha personalidade para construir a estrada. Eu posso até chegar no mesmo lugar que o Alex chegou. A questão é, por qual caminho? Se for um caminho que não leva em consideração o que eu tenho de melhor, eu vou passar trabalho. Né? E vai chegar no momento que eu vou me frustrar. Vai fazer tantas pessoas passarem trabalho, né? Que é o D lá do DISC, por exemplo, né? O cara que faz a mesma estrada que os outros, mais rápido que os outros, mas quando ele olha para trás tem quantas árvores mortas, né? Ficou um rastro. Pessoas, né? Do relacionamento. Ficou um rastro. Então, se autoconhecer nesse sentido de, a armadura, a personalidade, ela tem uma função útil. Como você utiliza ela da melhor forma? Para que ela não jogue contra você. Né? Quando você flexibiliza essa armadura, aquela história, né? Quando você começa a polir o diamante, porque o que tem dentro da armadura é o diamante. Né? Você começa a polir, né? Tirar o excesso do carvão, né? E se entender que o carvão é uma proteção. Né? Aí você começa a entender o que é carvão e o que é diamante. E você usa o melhor dos dois. Vou pegar essa analogia. E aí, como é que tu faz dentro das equipes para extrair esse diamante dos carvões que aparece? Então, isso e utilizar isso. Não só extrair, mas utilizar isso, né? Então, muitas vezes assim, as pessoas com baixo nível de autoconhecimento, elas, né, às vezes instintivamente até acessam esse lugar. Aí, eu como gestor, posso ajudar ela a enxergar. Né? Eu não consigo colocar ela naquele lugar. Mas talvez aí um exercício, né, como você falou, né, é um exercício de um plano de desenvolvimento, mas não de colocar tarefa. Perfeito. Né, de ajudar a pessoa a perceber que desafios ela tem. E aí você coloca, bom, como que eu posso te ajudar? E aí muitas vezes a pessoa, mas eu não preciso de ajuda. Exato. Já fala... aí vem muita questão de um bom trabalho, né, de coach mesmo, nesse sentido, né, e entender que não é as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas certas que movem o mundo. Entendeu? Isso é fundamental. E você que está nos ouvindo, você tem que aprender a fazer as perguntas certas para trazer o resultado certo para a sua vida. Sua equipe, sua empresa, seu negócio. E normalmente, fazer as mesmas perguntas, né, que é uma tendência, né, a gente vai utilizar aquilo que a gente conhece, que é sabido, mas que nos leva até um determinado ponto. Né? Então, essa expansão, né, que a gente trabalha através do autoconhecimento, até inclusive para isso. Né? Primeiro, para se fazer novas perguntas. Né? Porque novas perguntas levam a reflexões que daqui a pouco ajudam a colocar luz naquele pontinho escuro. Naquele pontinho escuro pode ter uma dor, né? Mas pode ter uma qualidade ali esperando para ser utilizada, para ser desenvolvida, para ser utilizada. E então é isso, né? Não é um trabalho assim, até porque, vamos lá, não dá para jogar toda a luz de uma vez só. O famoso balde de água numa rosinha. Mata a rosa de tanto água. Então, nós me lembro agora um gestor que falava assim, né, um gestor de vendas. Ele disse, pessoal, vocês não podem chegar... Imagina chegar lá na praça com um punhado de milho e atirar o milho nos pombos. Não pode ser assim, é um pouquinho de cada vez. E muitas vezes, assim, de fato, as pessoas não estão preparadas para receber de uma vez só. Então, perceber também, né, que existe uma caminhada. O conto da caverna do Platão. É isso aí. Perfeito. O conto da caverna do Platão. Perfeito. O desperto vai tentar despertar os outros, né? Mas os outros, às vezes, não estão preparados para serem despertos, né? Sim, e assim... E aí, qual é a façanha? Matam o... né? Porque o que ele viu lá, ele está mentindo aqui. Resumidamente, no conto do Platão, né? Não, mas enfim. É esse o processo, né? Porque a crença, né? Crença vem de crer. Né? A gente crê naquilo que é verdade. Né? Então, mas a gente constrói essas verdades a partir da lente da personalidade. Mas aí vem a pergunta, o que é verdade? Eu preciso fazer novas perguntas para... Tá, mas espera aí, essa verdade, ela não pode ter mudado? Então, assim, eu vinha pensando isso agora no caminho, né?
né? Eu mesmo já falei muitas vezes, né? Não, mas isso eu não abro mão porque tem a ver com os meus valores. Ok, tá. Mas quando muda o ambiente, né, será que esse valor ainda é válido? Aí a gente conversa, às vezes, com pessoas de outras culturas, de outros lugares. Perfeito, perfeito. Conflito de geração. Agora, Sim. no mesmo ambiente, né, pessoas, né, da nossa geração, pessoas da geração anterior ainda, 4, 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente. É o mesmo ambiente e quantas verdades diferentes. Eu costumo brincar que é um campo minado hoje em dia, né? Eu estou fazendo uma consultoria que tem 4 gerações e as 4 estão em conflitos. Então eu digo assim, cara, isso aqui é um campo minado. E aí a gente começou a mapear e eu fiz uma brincadeira para poder levar eles mais nesse sentido, né? Mapeando, né, como seria a jornada ali dentro para que se funcionasse melhor o trabalho, as ideias, os processos e que nenhuma bomba explodisse. Então a gente fez uma jornada, né? Foi bem bacana, está dando resultado devagarinho, mas está acontecendo, porque são 4 gerações. E aí vem muito aquela questão de muito, que eu acabei de falar antes, assim, tipo, cara, eu não gosto das coisas que o Luciano faz e ele é meu tio. Mas eu acabo, pela proximidade, fazendo a mesma coisa que o Luciano faz, só que com outro viés, certo? É o que tu falou ali em outras palavras. Então, são 2 fazendo as mesmas coisas, não erradas, mas, enfim, de uma forma, né, que dá conflito, gera conflito, e os 2 não cedem. Né? Os 2 não cedem. Sim. E isso é muito complexo, muito complexo. Então, vem nesse meu posicionamento para ti, vem uma outra pergunta. Como a gente pode trabalhar com essas 2, 3, 4, 5 gerações e ter um resultado mais retilíneo possível hoje? Porque é o grande desafio do momento. Lidar com gerações. Umas seculares, outras, né? Enfim. Eu acredito, e assim, o que eu tenho visto dar certo, né, passa muito por aquilo que você falou antes, né, que é alinhamento. E nesse alinhamento é onde eu posso encontrar o lugar para o melhor de cada um. E os acordos a partir disso, e o entendimento de que talvez eu tenha que ceder, porque a minha verdade ela é uma parcela da realidade. Aliás, isso é bem interessante, né? Porque assim, né, talvez eu venha de uma cultura secular, né? E aí estou lidando com pessoas dessa geração digital. Certo. Né? Quem está certo, quem está errado. Né? Não é uma questão de certo e errado. A questão é são filtros semânticos. O que é mais adequado para o melhor da empresa, da convivência, da sequência de uma entrega de trabalho. E quando essas pessoas conseguem, de fato, encontrar o seu espaço, que é seu, que tem a ver com essa consciência de que, bom, eu entrego a partir da minha experiência, né, digamos, mais tradicional, né? Ou, não, eu entrego a partir dessa, né, visão disruptiva e tal. Podem andar junto, não são excludentes. Não, perfeito. Não são excludentes. Então, nesse campo minado... Como tirar as minas e fazer acordos. Às vezes a gente precisa ceder, então, quem vai ceder, de que forma, para poder chegar num entendimento maior, porque merecemos, aquela história, a gente merece, a gente luta pelo sucesso e às vezes não sabe lidar com ele. Né? E penso que, né, e aí falo por mim também, né? Falávamos antes, quanto maior o desafio, né, você vai subindo de nível dentro de uma empresa, na hierarquia, né, abrindo um novo negócio, vão vindo novos desafios e, né, não é apenas uma questão financeira, não é apenas uma questão de status. Ninguém quer chegar, né, imaginar assim, daqui a 5 anos está com problema de saúde, está com um relacionamento estourado, está sem paciência, está estressado, está deprimido. Então, essa é uma provocação que fica, né? E que fica para todos nós. Né?
provocação interessante e inteligente, né? O que é sucesso? E é isso que eu ia fazer, e é isso que eu ia te falar, assim, porque na verdade o sucesso, ele é diferente para cada pessoa. E tá tudo certo, entendeu? Porque devido principalmente lá ao ciclo semântico, cada um tem uma visão, um pensamento, um sentimento, né? Enfim, uma atitude, um comportamento, e a gente roda esse ciclo sempre, né? E as pessoas rodam muitas vezes no inconsciente, o que eu acho muito ruim isso. Quanto mais a gente trazer essa nível de consciência, levantar a régua, melhor, porque a gente vai ter mais certeza do nosso perfil do que é sucesso pra gente, entendeu? E talvez para um seja comprar um carro zero, talvez seja uma casa na praia, para outros é ter uma questão de liberdade de tempo, para outros é simplesmente ter uma condição de todo final de semana pescar na lagoa com seu filho. Então, sucesso é independente para cada pessoa. Você tem que saber o que é sucesso para você. E o meu convite para você é que você, a partir da nossa resenha aqui, né, você possa entrar em contato com a gente, entrar em contato com o Luciano nas redes sociais e a gente consiga levar essa questão da graduação do seu nível de consciência. Acho que isso é fundamental para a gente fazer esse convite, né, essa convocação, certo? Perfeito. A gente está se encaminhando aí para o final e eu queria dizer que muito desse bate-papo tem aqui dentro, né, o caminho do ser ao empreender, onde trabalha o empreendedorismo ativacional, que é justamente entender, né, com as premissas básicas de ser, fazer para ter, e chamar a atenção para essa questão. Está à venda, né, na Nascente Multiloja, exato, na site, Amazon. na Amazon. O Luciano também Eu tem um tenho, livro aí que depois e eu quero ó, que fale. o meu é especial porque vem autografado pelo autor, né? Não. Aproveitem, Isso vai valer, vai valer muito. Aproveitem, chamem nas redes sociais ali, conversem com a equipe, que o Alex ainda consegue fazer. Ainda estou assinando. Ainda está assinando. Tá? Mas é bom lembrar que a primeira edição está 100% esgotada. Nós já estamos na segunda edição. Isso aí. Show de bola. Está muito legal, muito bacana, está muito bacana. Então, lembrando aí os apoiadores, Nascente Multiloja, Sebrae, né, RS, Sicredi, Centro-Leste. E eu gostaria de dizer, então, assim, deixa a tua mensagem, faz a tua colocação final pra gente. Sabe que assim, Alex e Luciano, esse episódio eu fiquei assim, eu me recolhi a minha insignificância, né? Porque eu vou dizer assim, ó, foi uma aula. Foi uma aula, porque assim, ó, o que eu entendi? Que por mais que nós achamos que as nossas verdades sejam absolutas, elas não são, porque a gente está simplesmente espiando a verdade no buraquinho da fechadura. E aquela percepção que a gente está tendo da verdade, ela é uma porção muito pequena, né? E aí, então assim, ó, para falar a verdade, entra assim, ó, aquela máxima. A gente acha que é bom, até a gente se olhar no espelho e ver que a gente ainda precisa se desenvolver muito. Muito, muito, muito. E, às vezes, por causa da soberba, por causa das nossas mazelas, ou da nossa lente, da nossa armadura, ou da nossa personalidade, orgulho, acaba fazendo com que a gente, às vezes, fique patinando e, às vezes, alguns resultados, algumas coisas não acontecem por causa desse entrave. E aí, não é externo. Ele é interno, e são conversas internas. E aí, tu tem que te perguntar... A que ponto vale a pena tu te manter na tua verdade absoluta, sendo que a tua verdade ela é discutível? Eu acho que tem uma discussão assim que é muito válida, né? Um jargão, mas é muito válida. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz, né? Então isso mas é uma máxima para cuidar. Mas pensando assim, e eu também fiquei pensando, tá? Quando o cara tem um gigante na frente, o cara começa a pensar. E então assim, a gente assim, na Bíblia, né, Jesus nos deixou que a gente deve ir para o secreto, né, conversar com o Senhor. Né? E eu acho que a gente deve ir para o nosso secreto também, conversar com a gente mesmo. O que realmente está lá na nossa alma? Né? O que está latente? Quais são os nossos verdadeiros desejos? E são desejos por quê? O que nos chama? O que brilha os olhos? Entendeu? E convocar as pessoas. Tenham coragem de olhar para dentro. Tenham coragem de fazer diferente. Mas, Alex... Tenham coragem de subir a sua régua. Porque só assim você vai ser uma pessoa diferente, vai ter resultado diferente e vai perpetuar. Porque perpetuação é fundamental, Luciano. Isso é um assunto para outro podcast. Mas assim, Alex, pegando o teu gancho, cara, só que assim, no momento que a gente olha para dentro, a gente tem que estar preparado a enfrentar os nossos fantasmas. Sim. Né? E às vezes, a gente não tem maturidade para enfrentar os nossos próprios fantasmas. Mas assim, aí é algo interessante, né? Porque, e não para
defender o nosso peixe, né? A gente não precisa enfrentar isso sozinho. Nunca ande sozinho. Então, se você não tem um melhor amigo, bom, já começa aí que tem alguma coisa errada. Né? Se não tem alguém que você possa ligar às 3 da manhã para trocar uma ideia, vai na hora de repensar algumas coisas, né? Nem desagorizado, tu não é um bom peixe. Mas eu acredito muito no que, né, também, assim, concordo inteiramente com o que vocês falam, né? E trazendo essa coisa que você falou da alma, né? E do desejo, a gente trabalha internamente assim a questão do desejo ainda vinculado com a armadura. Quando a gente flexibiliza essa armadura através de autoconhecimento, né, que é a hora, né, porque tem momentos que a gente pode desarmar, claro. E entra em contato, né, com a essência, com o que tem lá dentro, ou seja, dá espaço para a essência se manifestar, né, porque na essência está o teu melhor e na essência está a vontade. E eu vejo muitas pessoas, né, procurando o propósito, falando em pensar no propósito. Alex, não sei, estou pensando no meu propósito, não encontro, estou pensando, e não vai encontrar. Né? E quando encontrar, é uma visão muito pequena. Muito pequena, e aí se frustra. Né? E eu, sinceramente, acredito que esse propósito maior que faz perseverar vem dessa vontade ligado ao que está dentro da armadura. Que é um desejo essencial. Entendi. Que é aquilo que a gente veio fazer nesse mundo aqui. É o transbordo, né? Que top. E aí, quando chega nesse ponto, a gente deixa de se importar com algumas coisas, com o que o outro vai pensar, a gente deixa de se comparar, a gente passa a perceber que, né, a gente é merecedor de muitas coisas, mas esse merecimento também não vem de graça. Então, é trabalho e quando a gente fala de automotivação, de autorresponsabilidade, também vem desse lugar. Vem. Então, da assim, centelha divina. Aquilo. Esse propósito que está ligado a essa vontade, esse anseio interno, esse blinda a tua motivação. Chove, faça sol, é longe, Tu mantém o foco, constância e congruência. Que espetáculo. E eu quero chamar para você manter foco, constância e congruência, toca no seu íntimo. Sabe, não tira o olho da promessa que Deus prometeu para você. Se você tem essa visão, é porque Ele já te disse, já que é teu de alguma forma. Fica essa visão. Não tira o olho da promessa. Luciano, muito obrigado pela tua participação. Um prazer enorme, inenarrável, né? Inenarrável, agradeço, uma honra estar aqui. Lucas, obrigado pelo host aí. E vamos seguindo aí, que a gente tem muita gente para impactar ainda aí com nossas colocações. Tu quer deixar uma mensagem final? A mensagem final é essa, né? Eu penso que muita coisa foi dita, né? E né? A gente falou do melhor amigo, né? Mas assim, um bom livro, um treinamento, né? Uma terapia, depende do tamanho da dor e da direção que tu quiser dar para as coisas. Né? Sem ajuda você consegue, mas com ajuda você vai mais rápido, é mais fácil. Você ganha velocidade, você ganha. Eu acho que até a questão não é vai mais rápido, mas vai mais longe, né? Bem acompanhado. Com mais consistência. Show de bola. Né? E estar entre pessoas que acreditam nisso também me honra muito. Muito obrigado por essa oportunidade. Que isso, estamos juntos. E estaremos cada vez mais. Lembrando que o Luciano faz parte lá da Unindec, né? Exatamente. Da Universidade do Instituto, onde a gente está desenvolvendo muitos processos, muita qualificação e muita gestão processual para micros e pequenos empresários. Fortaleza, se você está nos acompanhando, não perca, divulga aí esse episódio para o seu amigo que está precisando e a gente vai junto transbordar na vida de muitas pessoas. Bora, Fortalezas! Então, vou fazer o meu encerramento agora. Eu acho que, tirando uma base de tudo que foi falado aqui, gente, não existe almoço grátis, tá? E pague o preço. A realidade é essa. Se tu quiser se desenvolver, te desenvolva, mas pague o preço, busque e ande com as pessoas que consigam, que já trilharam o caminho ou que vão te ajudar dentro desse processo, né? Eu te ouvindo falar isso, eu preciso falar mais uma coisa claro. Assim, que eu acordei hoje de manhã, né, conversei com uma pessoa muito especial, uma mentora que eu tenho,
E aí ela disse assim, né, a gente falando dessa coisa de propósito, né? E ela disse assim, Luciano, propósito é a semente, mas o que frutifica é o processo. Olha aí. E uma coisa, tu me chamou para um outro gancho. Gente, olha só, é isso que eu quero chamar a atenção para você. Se o Luciano Niebs, que está aqui na nossa frente, que é um mestre, tem mentores, e eu quero dizer para vocês que eu também tenho, e não é um. E que eu também tenho. Então, assim, também não é um. Me desculpa você que está no outro lado da câmera, mas você também precisa. Entendeu? Então, assim, ambiência é fundamental, ande bem acompanhado. Não precisa ser com nós aqui no INDEC, tá? Mas procure quem você realmente, né, tem um match bacana, quem você gosta, um bom livro, mas procure, dê a mão para alguém e não tire o olho da promessa. Muito obrigado, gente. Agradecemos novamente. E este é um momento onde a gente encerra mais um episódio aí. Inenarrável. Inenarrável, exatamente. Ficou o bordão, né? Não adianta. Eu acho que já colou o bordão no Inenarrável. Vamos subir novamente a hashtag Ismael Te Queremos aqui. Nós estamos numa luta para trazer o Ismael. Ismael Te Queremos. A nossa área técnica. E ele não quer aparecer. Nosso mestre das câmeras aí, né? Então ele não quer aparecer de jeito nenhum, mas a gente quer trazer ele para cá para trazer um pouquinho mais da experiência dele. Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Show. Valeu.